Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos estudando a nossa quinta lição. Foi-me dado essa incumbência de podermos falar a quinta lição, que nesse trimestre nós estamos estudando a respeito da igreja eleita. E chegamos à quinta. Já no tema da nossa lição, nós podemos ver vários assuntos. Como eu já disse na introdução da lição, quando começou lá na primeira, que a nossa classe de escola dominical, ela vai versar sobre todos os assuntos. E já no tema, começamos a ver um leque de assuntos maravilhoso para que possa melhorar a nossa vida espiritual e também material. Diz o seguinte: liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Então tem o tema a respeito de liberdade, somos livres do pecado. Temos o tema a respeito da nova vida em Cristo Jesus. Temos o nosso texto áureo, que nós também dedicamos a ele, que diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, versículo 4 e 5. A verdade prática também dedicamos muito na nossa classe, na nossa escola dominical. A nossa escola dominical, lá na Igreja Assembleia de Deus, na Estrada do Quitum, ela tem vários assuntos. Tem o do jovem, tem das crianças, tem dos adolescentes. O exemplar que nós estamos dedicando hoje é a respeito da lição de adulto. E a nossa verdade prática na lição de adulto diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Por que dedicamos também à verdade prática? Por que dedicamos ao textual? Porque o ponto central da nossa lição é a respeito da graça salvadora. Olha, a nossa lição, ela tem 3 tópicos. O tópico fala da antiga natureza da morte em ofensas e pecado. O tópico número 2 da nossa lição, vivificados pela graça. E o tópico 3, a salvação não vem das obras. É muitos assuntos que aos 45 minutos, e a gente até ultrapassa os 45 minutos, porque o pessoal gosta da escola dominical, é um ministério que a igreja tem um capricho maravilhoso, um gosto grandioso, o ministério de ensino, onde até quem ensina, na ocasião, também aprende. Aprende porque os alunos são dedicados. Eu costumo dizer, os professores aprendem ensinando e os alunos aprendem aprendendo e até ensinando. Então, o ponto central é a graça. Mas vamos abordar um pouquinho a respeito da liberdade, que o tema disse liberto do pecado. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, vamos abordar um pouquinho a respeito da liberdade. Libertos. Nós somos libertos para sempre. Olha que notícia maravilhosa nessa lição de número 5. De que maneira nós somos libertos? Para sempre. Para sempre somos libertos. Cristo é
o nosso eterno libertador. Eu vou deixar um capítulo e 2 versículos para vocês, para que vocês meditem. É a tarefa de casa. Cristo é nosso eterno libertador. Está em São João 8, do 32, tracinho, até o 36. Tarefa de casa. Você vê por que nós somos libertos para sempre. Hoje nós estamos libertos. Nós estamos libertos hoje. Hoje muitos estão sendo libertados. Como dizem 2 Timóteo 2, 4, 18. 2 Timóteo 4, 18 e 2 Pedro 2, 9. Estamos sendo libertos hoje. Fomos libertos ontem. Porque dá a entender que se estamos sendo libertados hoje e ontem. Tem uma notícia para você. O que aconteceu ontem? Sabe o que aconteceu ontem? Fomos libertos. Fomos libertos ontem. Como diz o Salmo 86, verso 6, eu vou ler. A nossa lição, ela traz muitos capítulos da Bíblia e muitos versículos. Como eu disse na introdução, ela vem recheada e o pessoal lê Bíblia. Lê Bíblia. O secretário presbítero Ronaldo, quando ele dá o relatório, ele faz questão de colocar as Bíblias. Todos levantam a Bíblia, que é a revelação do Espírito Santo. Então, fomos libertos ontem. Ontem, Salmo 86, verso 13, que diz o seguinte: pois grande é a tua misericórdia. Grande é a sua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte já ontem. Que maravilha, né? Então eu disse no início que somos libertos hoje. Estamos sendo libertos hoje. Muitos estão sendo libertos hoje, porque ontem já houve libertação. Viu que a liberdade é para sempre? Não tem dia nenhum que ninguém é liberto. A mão de Jesus está estendida para nos dar liberdade. Olha, meus amados ouvintes, como é bom ter um assunto desse, como é confortante, como é a gente ficar aliviados de sabermos que ontem houve libertação. Hoje está havendo libertação. E seremos libertos amanhã. Olha que maravilha! Seremos libertos amanhã, como diz 1 Tessalonicense. Como eu disse, nós lemos muita Bíblia na escola dominical. A gente deixamos até tarefa, porque quando a gente vai distribuindo os folhetos para casa, né, o departamento de missão dá folhetos. Nós distribuímos costumeiramente Novo Testamento. Mas também distribuímos folhetos. E eles vão entregando. Chega na sua casa, eles almoçam, é o domingo, porque à noite tem um culto. E sabe o que eles fazem? A tarefa da escola dominical. Vou voltar a dizer, quando eu dou oportunidade no culto à noite, muita gente lê ainda capítulos da Bíblia e versículos da Bíblia que nós aprendemos de manhã na escola dominical. E é dada a oportunidade a vários departamentos. Todos eles versam. Não tem um que não lembra da escola que aprendemos de manhã. Então, somos libertos no dia seguinte. Então, a liberdade foi no dia de ontem, no dia de hoje, e será para sempre. 1 Tessalonicense 1,10.
1 Tessalonicenses 1,10 está dizendo: e para guardar-de do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. A liberdade passado, presente e futuro. Eu só dei uma pincelada no que está no tema, liberdade. Mas aqui na nossa lição, além dos tópicos, que eu não vou abordar, pela situação, porque não posso ficar 45 minutos, 1 hora e 15. A nossa escola dominical dura muito. São dedicados. E graças a Deus, é uma escola com assiduidade grandiosa. E sabe que as matrículas da escola dominical não fecham? Estão abertas. Estão sempre abertas. Sabe da maior? A matrícula constantemente. Eu mandei fazer um relatório da desistência. Agradeci muito a Deus, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Só há desistência da escola os que mudam para longe. O pessoal tem frequentado, tem amado, tem buscado esse ministério de ensino. Bem porque eu deixo bem claro, não é o inimigo que destrói o ser humano. Não é essa pandemia que vai nos destruir, é a falta de conhecimento. Oh, como seria bom se os nossos regentes tivessem o conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento mesmo verdadeiro. Frequentadores de escola dominical. Não teríamos problema. A Bíblia tem solução para tudo. Até na calamidade. Como diz o Salmo 57, verso 1. Salmo 57, verso 1. Na hora das aflições, da calamidade, lá vem a solução. O ponto central da nossa lição, já estamos chegando no final. Senão eu não paro. É assim lá na escola dominical. Claro que vai ter os louvores, que a nossa escola dominical é recheada de louvores, inclusive da harpa cristã. A nossa lição sugere 3 hinos da harpa cristã. Cantamos 2. E muito, de vez em quando, os 3. Mas há hino avulso. Há bandas, os músicos tocam também. Há louvores. Então, mas somos dedicados ao ensino. O ponto central, a graça salvadora de Cristo, nos garante vida eterna. E aí eu vou para o nosso leitura em classe, que eu não li, que lá na escola a gente costuma ler. A graça aqui em Efésios 2, 1 e 10, que é a nossa leitura em classe, ela traz uma graça aplicada. A graça, ela é aplicada a quem crê. Efésios 2, verso 5. Olha que é Efésios 2, 1 e 10. No verso 5 diz: estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Então Efésios capítulo 2, verso 1 e 10, ele traz uma graça aplicada, uma graça com expediente, uma graça em funcionamento. É essa a leitura de Efésios 2, 1 e 10. Crer na graça, meus amados irmãos, significa ter acesso a todas as bênçãos de Deus. Significa ter acesso a todas as bênçãos de Deus, como diz Romanos 3, verso 24. Diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça, ela é maravilhosa.
A graça é um elemento, meus amados irmãos, que é o ponto central da nossa lição. Ela é um elemento propulsor. Ela é propulsor de todas as bênçãos. Estudamos eleição, ela é a propulsor da eleição. Estudamos predestinação na lição passada, ela é o propulsor da predestinação. Adoção, na lição passada tocamos nisso, ela é o propulsor da adoção, da escolha, da salvação. Ela é o elemento propulsor, a graça. Sabemos que a graça de Deus, ela é tão soberana quanto o próprio Deus. A graça, ela é tão soberana quanto o próprio Deus, como diz Romanos 11, no verso 6, que diz o seguinte: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Ela é tão soberana quanto Deus. E a graça, diz Paulo, que ela revela a salvação, ela revela a eleição, tanto pode ser para Israel, quanto para a igreja. Olha bem, toquei em eleição novamente. Eleição, predestinação, tanto pode ser para Israel como para a igreja. Porque Israel é o povo do Pai. A igreja é o povo do Filho. A graça se manifesta, tanto para um como para o outro. É o que estamos estudando. Vou terminar com o segredo da graça. Por que eu estou abordando? Porque é o ponto central. Eu poderia escolher um tópico, que é maravilhoso, que eu citei aqui para os irmãos. Louvado seja Deus. Alcançando, vivificando pela graça. O tópico primeiro, a antiga natureza. O tópico terceiro, a salvação não vem das obras. Mas eu estou citando o ponto central da lição, que é a graça salvadora. Para terminar, eu quero deixar então algum segredo, já que um dos temas de Efésios é o livro do segredo. É o livro do segredo. Lembra da introdução? Efésio pode ser considerado a epístola do segredo. Então, a graça é um segredo. Então, qual é o primeiro segredo da graça salvadora? Somos salvos pela graça. O primeiro segredo é esse. Está em Tito 2,11, que diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse elemento que se compara com Deus, é tanto soberano como Deus. Louvado seja Deus. Aí está o primeiro segredo. O segundo segredo, somos salvos por Cristo. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor próprio para conosco, pelo fato de ter dado Cristo para morrer por nós, sendo-nos ainda pecadores. O segundo segredo. Primeiro, pronto, vou desvendar o segredo. Somos salvos pela graça. Segundo, somos salvos por Cristo. Somos salvos pela fé. Está aqui em Efésios. Efésios 2,8. Lembra que é Efésios 2, do 1 até o 10? No 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé também salva. A fé também é salvadora. Mas, irmão Raimundo, tanta possibilidade para se salvar, realmente, o inferno
não é para homens. O inferno é para o diabo e o seu anjo. Não serei um ensinador completo se eu não falar do inferno. Então, olha quanta possibilidade, o segredo da salvação, e é desvendada. Primeiro, graça, somos salvos. Segundo, a pessoa de Cristo Jesus. Terceiro, a fé. O quarto, somos salvos pelo Evangelho. Aqui está a Bíblia, olha aqui a Bíblia. Somos salvos pelas mensagens desse livro. O Evangelho nos salva. Marcos 16, 15. Por isso que diz lá, todo mundo sabe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. E no verso 16, quem crê e for batizado, Evangelho purinho, será salvo. Tem mais algum segredo? Eu paro por aqui. A Bíblia revela o segredo, o tema central, o ponto central da nossa lição. A nossa lição é bem distribuída, didaticamente, que maravilha! E aqui está, logo no início, o ponto central. O próprio tema da lição é um leque, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Não abordei a nova vida porque na lição anterior eu abordei. Então eu me dediquei no ponto central. A graça salvadora de Cristo nos garante vida eterna. Vamos continuar com essa vida. Nós nunca morreremos. Nada acaba aqui. Nada termina aqui. Teremos vida para sempre. Então aí estão os 4 segredos da salvação. Somos salvos pela graça, tão soberana quanto Deus. Somos salvos por Cristo, o Filho de Deus. Somos salvos pela fé. É o modo do justo viver. Olha quando Abacuque pediu uma resposta, em calamidade como essa que estamos vivendo. E Deus responde, porque ele foi para uma torre e não ia sair dela enquanto não tivesse a resposta. E a resposta veio com esse elemento, Abacuque. Lá no capítulo 2. O meu povo vive da fé. O justo vive da fé. Ele diz a expressão, o meu justo vive da fé. Terceiro segredo, somos salvos pela fé. E quarto segredo, somos salvos pelo Evangelho. Há mais segredo? Sim. Segredo irrevelável? Não. Segredo revelado. A Bíblia Sagrada é a revelação do Espírito Santo. Nesses poucos minutos, com muita coisa ainda para falar da lição, eu quero orar. Eu quero terminar com a oração dessa revista de escola dominical nesse domingo. Tive o privilégio de ser escolhido. Lá na classe de obreiro que eu pertenço, eu sou aluno da classe. As pessoas designadas para trazer a lição. E traz um flash, traz uns 5 ou 10 minutos, porque o professor titular, ele intermedia, vai intermediando, e depois ele dá o assunto final. Apesar de ter uma reflexão final. Olha, saímos da nossa escola dominical, é para terminar 11 horas. Aquele sininho, fica batendo. Porque o pessoal não quer sair pela manhã. Também, pelo um café da manhã que começa às 8h30. A nossa escola dominical começa com 8h30. Oramos, tomamos o café. 9 horas começa a leitura, que não é assim tão reduzida. É citado os versículos, capítulos que tem todos, são recheados.
É citado os tópicos, o tema, a verdade prática, o textual. Escolha para onde você quer beber neste poço. Neste poço que não foi feito por Jacó, que durou quase 4.000 anos, 4 milênios. Uma obra para sempre, uma obra antiga, mas obra para sempre, só quem dá é Jesus Cristo. Por isso que ele disse, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, louvado seja, o Senhor é mais do que o meu pai Jacó, é uma obra duradoura, mas não eterna. E nós debruçamos na Bíblia Sagrada. Aqui estão as revelações, Bíblia Sagrada, assuntos que duram por toda a eternidade. Diz o Salmo, para sempre a tua palavra nunca terminará. Passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus ficarão. Esse corona-19 vai passar, meus amados irmãos. Lá em 2 Crônica 7:14, diz que Deus vai curar na hora certa, porque nós precisamos mais de coisa. Esse mundo precisa mais de cura, de mais de coisa. Não é só a cura, não. Isso vai nos moldando e vamos sair melhor. Vamos orar. Vamos orar para consolar os corações dos que estão sendo flagelados, que estão perdendo. Só Deus para consolar. Então quero terminar com oração. Pai celestial, Pai bendito, se é Pai que está no céu, eis aqui um teu filho que está na terra, te pedindo em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, pois o Senhor nos enviaste o Consolador. E lá está escrito em Romanos 8:26, que nós nem sabemos o que falamos, o que pedimos, e o seu Santo Espírito entra para arrumar tudo, para consertar tudo, para que as nossas palavras entrem de acordo no teu trono de graça, que é o ponto central da nossa lição. Onde tu estás sentado, o trono é de graça, de misericórdia, de piedade, de compaixão, de bondade. E à direita está o seu Filho amado Jesus Cristo, intercedendo por nós. Com o seu Filho intercedendo e com o teu Santo Espírito me auxiliando, me ajudando no meu clamor, tenho certeza que a resposta virá. Virá para consolar cada coração dos meus compatriotas, dos brasileiros que hoje sofrem, dos brasileiros que estão sujeitos a esta doença. Nos ajuda, ó Pai, nos ajuda a mais uma vez ser mais do que vencedor. Na certeza da tua resposta, eu te peço em nome de Jesus, porque diz a tua palavra que tudo que te pedir no nome de Jesus, o Senhor com a tua mão estendida há de realizar. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós brasileiros e do Rio de Janeiro, todos. Amém.